Olá, antes de iniciarmos, deixa seu like, faz sua inscrição e ativa o sininho para novas notificações. E bora pro vídeo! Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Tem 203 milhões de pessoas no Brasil, 56 milhões de pessoas recebem Bolsa Família, 39 milhões são aposentados e pensionistas, 11 milhões são funcionários públicos. Ou seja, dos 203 milhões, 106 milhões dependem da arrecadação de impostos e, para piorar a situação, a dívida pública só aumenta e os impostos estão cada vez mais absurdos. Você tem uma porrada de meme que está aparecendo hoje. Então a pergunta que você deve estar fazendo é a seguinte: será que essa bomba chamada Brasil vai explodir? Será que esse país tem alguma solução? E será que existem sinais de que a gente está próximo de uma crise? Bom, tudo isso eu te conto no vídeo de hoje. E antes de mais nada, clica no botão de like e se inscreve no canal, que é muito importante para nós aqui. A gente vai falar então sobre várias coisas no vídeo de hoje. A primeira delas é sobre uma coisa chamada déficit fiscal. O déficit fiscal, para quem não sabe, é basicamente o governo gastando mais dinheiro do que recebe. Atualmente, uma das maiores questões do nosso país é a seguinte: o Brasil ele se tornou o país mais endividado da América Latina. A gente está na frente de países como a Índia, a China, a Argentina, Egito, África do Sul, Colômbia e vários outros. Mas por que isso é tão importante? Imagina o seguinte: se você, por exemplo, fica devendo todo mês para os seus amigos, em algum momento eles vão ficar bravos. Eles não vão querer mais te emprestar dinheiro. Sem contar que até você conseguir acertar a sua vida financeira, pagar as dívidas, você não vai poder investir em nada. Isso não sobra dinheiro para você investir, então você não vai crescer, você não vai evoluir. E com o governo é exatamente a mesma coisa. Agora se coloca no lugar dessa pessoa que está endividada e precisa fazer sobrar dinheiro para quitar as dívidas. O que você faz? Provavelmente você vai começar a cortar gastos e você vai tentar de alguma forma ganhar mais dinheiro. Sabe o que o governo fez? Mais e mais dívidas. E só para vocês terem uma ideia, a dívida pública bruta do Brasil deve alcançar para mais ou menos 86,7% em 2024 em relação ao PIB. Então se, por exemplo, uma empresa gasta muito mais que ela ganha, ela corre risco de quebrar. Não é um bom indicador. Você não investe em empresas assim. Pelo menos eu espero que não. Isso também se aplica ao governo. Não dá para ficar assim. Alguém precisa pagar essa conta. Mas calma, que nem tudo são notícias ruins. A gente tem algumas possíveis soluções. A primeira delas é enxugar muitos gastos. Raramente o governo toma essa decisão. A segunda é fazer mais dinheiro circular, que é imprimir dinheiro. E por consequência acaba aumentando um pouco a inflação. E a terceira é taxar mais e tirar mais dinheiro da população para pagar as dívidas. E você sabe que já estão fazendo isso. Você deve estar acompanhando as notícias, obviamente, e taxaram até as blusinhas da Shein recentemente. Isso daqui já é padrão no Brasil. Desde 1986, praticamente dobrou o número de dias que você precisa trabalhar para pagar imposto. Mas aumentar os impostos, aparentemente, não está funcionando. Por quê? Porque a arrecadação do governo está caindo e a dívida brasileira aumentando. E por que isso aqui acontece? Por causa de um conceito econômico chamado de curva de Laffer. Mas calma que eu já vou explicar. Não dá para fazer a população pagar imposto infinitamente. Uma hora o dinheiro acaba. Vou imaginar que você ganha R$100 por semana vendendo limonada. Agora imagina que o governo decide que você tem que dar todo esse dinheiro para eles, ou seja, 100% do que você ganha. Se isso acontecesse, você não teria motivo nenhum para continuar vendendo limonada, porque todo o seu esforço não resultaria em nenhum dinheiro para você. Então você provavelmente iria parar de trabalhar. Sem você trabalhando e ganhando dinheiro, o governo também acabaria não recebendo nada, porque não tem ninguém ganhando dinheiro para pagar imposto. Entendeu a lógica? A curva de Laffer é isso. Segundo essa teoria, se o governo cobrar imposto muito alto, ele pode acabar recebendo menos dinheiro porque as pessoas desistem de trabalhar tanto ou de investir. Bom, acho que ficou claro sobre a curva de Laffer. Agora, a segunda coisa que a gente vai falar no vídeo de hoje é sobre a taxa de juros. Como vocês bem sabem, a taxa Selic, ela tá alta. E a previsão é de que ela fique em 10,5% por pelo menos mais 2 meses. E por que isso é tão ruim? Porque quando a Selic aumenta, você desacelera a atividade econômica e quando a Selic cai, você acelera a atividade econômica. Então o que está acontecendo? Quando você vai para o shopping, você vê as lojas vazias. Quando você vai para o mercado, você vê os carrinhos cada vez menos cheios. Os empresários não têm incentivo para expandir e construir negócios. Então pensa comigo, você tem um montante de dinheiro grande, tipo 10 milhões de reais. Aí o Tesouro Selic está rendendo 10% ao ano. E ele é o investimento mais seguro do Brasil. Em um ano você faz 1 milhão sem precisar tirar a bunda do sofá ou se preocupar com o salário de funcionário, nem nada do tipo. E isso só levando em conta o investimento em Tesouro Selic. E se você preferir diversificar, se arriscar um pouco mais na renda fixa, você pode atingir 14% ao ano. Ou você pode pegar esses 10 milhões, investir em um negócio, pode contratar gente, pode pagar imposto, pode trabalhar exaustivamente de dia e de noite, e tudo isso com risco real de quebrar. Porque de acordo com o IBGE, 60% das empresas
fecham depois de 5 anos de abertura. Ou seja, você tem 60% de chance da sua empresa quebrar e você perder os seus 10 milhões. Sinceramente, o que você prefere? Deixa aqui nos comentários. Mas de verdade, se você tivesse dinheiro, você ia investir ou você ia empreender com isso de perder tudo? Bom, claro que tem aqueles que preferem o risco do negócio, porque o negócio pode escalar e o Tesouro Selic tem um teto muito mais claro. Mas a maioria vai preferir não arriscar. E o resultado desse medo é que a economia começa a estagnar ainda mais. Então, por que não reduzem a taxa, por exemplo? Bom, primeiro, a Selic ajuda a segurar a inflação. E segundo, com as taxas nos Estados Unidos mais altas, o Brasil não consegue abaixar muito os juros locais. E como o mercado brasileiro é considerado mais arriscado do que os Estados Unidos para os investidores globais, a gente precisa pagar mais para gerar atratividade. E o terceiro ponto do nosso vídeo é o dólar. É difícil imaginar que vai ter Disney dessa forma. Não é? O dólar tá caríssimo, tá batendo lá 5,60, 5,70. Dizem que uma das formas de você humilhar o economista ou analista de investimentos é pedindo para ele prever a cotação do dólar. De fato, é muito difícil prever o dólar e todo mundo acaba no tempo falhando muitas vezes. Então, não cabe aqui eu ficar tentando prever o que vai acontecer, mas a gente pode tentar entender por que o dólar está subindo. Primeiro, como eu disse anteriormente, os juros nos Estados Unidos eles estão altos e eles não pretendem voltar a cortar até setembro, porque a inflação não está baixando lá. Então é aquela lógica que você já sabe. Se a economia americana está bombando, as pessoas consomem mais. Se as pessoas consomem mais, a inflação tende a subir. Se a inflação tende a subir, os Estados Unidos precisam manter os juros altos para controlar a inflação. E se eles mantêm os juros altos, eles atraem mais capital estrangeiro para o país, que acaba fortalecendo o dólar. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que justifica a alta do dólar é o déficit fiscal, que a gente já falou no começo do vídeo. Funciona mais ou menos assim. Quando o governo gasta mais do que ele ganha, ele tem o déficit fiscal. Para cobrir esse déficit, o governo precisa pegar dinheiro emprestado, aumentando a dívida dele. E quando o governo faz isso, os investidores começam a ficar preocupados se o governo vai conseguir pagar essa dívida ou não. E com menos confiança, alguns investidores podem parar de investir no Brasil. Então, para sair do país, os grandes investidores vendem o real, que é a nossa moeda. Eles compram dólar, que é a moeda dos Estados Unidos. E como a gente vendendo real e comprando dólar, a oferta de real aumenta e a demanda por dólar também. Isso faz o real valer menos e o dólar vale mais. Agora ele acaba subindo. Ou seja, se os nossos governantes não se posicionam e não se comprometem a realmente abaixar essa dívida, o mercado vê com maus olhos e não coloca confiança no Brasil. É por isso que o dólar está subindo tanto e esse é o nosso terceiro pilar. Então a verdade é que tá ficando muito difícil realizar sonho, tá ficando muito difícil de empreender, tá ficando muito difícil de fazer o dinheiro sobrar no fim do mês. Eu sei que você muitas vezes pensa em começar a investir, mas o dinheiro parece que compra cada vez menos. E não é uma impressão só sua. 67% dos brasileiros sentem que o poder de compra diminuiu. E não é só um sentimento. Esse ano, o Plano Real fez 30 anos de idade. E hoje a nota de R$100 compra somente 12. E para piorar, o nosso sistema de previdência tem vários e vários problemas. Quando eu criei o canal do Primo Rico, foi justamente para falar de previdência privada, que eu percebi desde cedo que o INSS tinha vários grandes problemas e que você não poderia colocar todas as suas esperanças nele. Eu vou te citar aqui, de uma forma rápida, 4 problemas que a previdência tem hoje e que deveriam despertar em você pelo menos um pouquinho de medo. O primeiro problema é a inversão da relação contribuinte e recebedor. Calma que eu já explico. No passado, a arrecadação da previdência era maior do que o seu custo. Ou seja, a previdência social era superavitária, então o que você contribuía hoje serviria para garantir o seu futuro amanhã. Com o passar dos anos, o governo percebeu que tinha um dinheirinho sobrando da previdência e que só seria usado no futuro. Então ele começou a usar de forma despretensiosa esse dinheiro por conta de um mecanismo chamado de DRU, que significa desvinculação de receitas da União. Basicamente, é um dispositivo do governo federal que permite que 20% dos impostos federais possam ser usados livremente. E desses 20%, 90% vem das contribuições sociais, como é o caso da Previdência Social. E o óbvio aconteceu. Uma parte do dinheiro de fato foi bem gasto, outra grande parte foi mal utilizada e as pessoas começaram a se aposentar e simplesmente não tinham mais dinheiro para todo mundo. Qual foi a solução então? Os trabalhadores de hoje precisam contribuir não mais para a nossa própria aposentadoria no futuro, mas para a aposentadoria dos trabalhadores do passado e que hoje estão aposentados. Em resumo, todo mundo acha que é como se o governo tivesse um grande cofre com o dinheiro que você contribui do INSS, mas não é bem assim que funciona. Na verdade, você não está investindo no INSS para se manter no futuro. Você sustenta quem está aposentado. Sabe com que isso parece? Com uma grande pirâmide financeira. A pirâmide financeira é um esquema onde uma pessoa paga uma taxa para entrar e parte dessa taxa vai para a pessoa que te indicou. Aí, se o novo entrante precisa levar mais pessoas para o esquema, então essas pessoas novas levam mais pessoas para o esquema. E, de novo, essas outras pessoas levam mais pessoas e assim por diante. O grande problema
problema é que na pirâmide financeira o lucro que mantém o sistema de pé não vem de um investimento ou da venda de um produto. Ele vem desse fluxo de novos entrantes. No esquema de pirâmide clássico, matematicamente falando, cada uma pessoa no esquema, mais 6 precisam ser recrutadas. Acontece que no 12º nível da pirâmide, os 2,2 bilhões de pessoas serão obrigadas a recrutar mais 13 bilhões de pessoas para chegar no 13º nível. Ou seja, elas precisariam recrutar mais pessoas do que existem no planeta Terra. Então, em qualquer pirâmide financeira, é uma questão de tempo até não ter mais o mesmo fluxo de pessoas entrando e toda a pirâmide desmoronar. A previdência social funciona de uma forma parecida. Enquanto houver pessoas trabalhando e que tenham a capacidade de sustentar os aposentados, a pirâmide sobrevive. E é aí que entra o segundo problema. A pirâmide etária brasileira está se invertendo. Isso aí que vocês estão vendo é a pirâmide etária brasileira em 1980. Na época, cerca de 50% da população brasileira tinha até 20 anos de idade e cerca de 6% da população tinha mais de 60 anos. Só que em 2023, mais ou menos 37% da população tem até 20 anos de idade e 16% da população tem mais de 60 anos. Ou seja, o país está envelhecendo. E o pior, a expectativa é que em 2060, mais ou menos 15% da população vai ter até 20 anos e 30% da população vai ter até 60 anos. O Brasil vai ser um país de velhinhos. E segundo o IBGE, a partir de 2047, a taxa bruta de mortalidade vai cruzar com a curva de taxa bruta de natalidade. Ou seja, a gente vai ter menos pessoas nascendo do que morrendo. E a população vai começar a envelhecer cada vez mais. E esse é o segundo problema. O terceiro problema é o número de filhos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos filhos a sua avó teve? Quantos filhos a sua mãe teve? E quantos filhos você pretende ter? Eu acho que você já entendeu o ponto aqui. E só para ilustrar um pouco mais esse problema, lá em 1960, em média, uma mulher tinha 6,3 filhos. Hoje a média é de 1,5 bebês por mulher. Qual que é a nossa conclusão, então? São mais pessoas envelhecendo, são menos pessoas nascendo, são mais pessoas morrendo. E também são menos pessoas trabalhando, menos pessoas contribuindo com a Previdência, mais pessoas se aposentando. E no final das contas, não vai ter mais tanto trabalhador ativo para sustentar todo mundo que se aposentar. E o quarto problema é o que a gente chama de déficit previdenciário. Um déficit da Previdência significa que os gastos do sistema previdenciário são maiores do que a arrecadação. É tipo quando você gasta mais do que o seu salário e fica todo endividado. O governo faz exatamente a mesma coisa. Antigamente, a Previdência Social era superavitária. Hoje, a dívida já está na casa do trilhão. Então, olha só. Em 2016, o déficit previdenciário foi de 149 bilhões de reais. Em 17, 182. Em 18, 288 bilhões. Em 2019, 318. Em 2020, 363 bilhões. Em 2021, melhorou um pouquinho, foi 262 bilhões. Aí 22, já voltou para patamar recorde de novo, 375. Aí 23 caiu para 326. Ou seja, o acumulado dos últimos 8 anos foi maior do que 2 trilhões de reais. Você já entendeu que o Brasil está cheio de problemas. Mas como você, de fato, pode se proteger de tudo isso? Antes de falar o que você deve fazer com o seu dinheiro, eu só preciso deixar um disclaimer aqui. Eu não acredito que o Brasil vai quebrar, obviamente que não, mas eu acredito sim que ao longo do tempo, a sua qualidade de vida pode cair, pelo menos de uma forma geral. E pode cair muito se você não souber proteger o seu dinheiro. Eu também acredito que a gente não pode ficar contando com a sorte ou com suposições. Por isso, em qualquer hipótese, você precisa aprender a fazer duas coisas. Primeiro, você precisa aprender a investir. E segundo, você precisa aprender a diversificar o seu dinheiro. Quando a gente fala de crise e de como você pode se proteger, tão importante quanto investir é diversificar o seu patrimônio. Eu vou te dar um exemplo. Olha esse gráfico aí na tela. No mercado financeiro, tem dois tipos de riscos. Tem o risco sistêmico e o não sistêmico. O risco sistêmico é como quando uma tempestade atinge uma cidade inteira, afeta o mercado inteiro. Já o risco não sistêmico é quando só uma casa na cidade tem um vazamento. Então é aquele risco que afeta uma empresa ou um setor específico do mercado e pode ser controlado se você investir em várias empresas diferentes e de segmentos e países diferentes. Como você já deve saber, eu diversifico o meu patrimônio em 4 caixinhas: ações, negócios, real estate, que é mercado imobiliário, caixa e ativos internacionais. Mas, além de você diversificar dessa forma, você precisa adicionar outras 3 camadas de diversificação. A primeira é a intrativos. Não adianta ter só uma ação na carteira. Tem que ter uma cesta de empresas diferentes. A segunda é por classes de ativos. Não adianta apostar tudo em um único segmento de ações. É preciso diversificar o patrimônio intraclasse de ativos. E a terceira é a intrapaíses. Porque você não pode ter todo o seu dinheiro num único país. E o que você precisa tirar de conclusão de todas essas camadas diferentes é que diversificar não é uma forma apenas de se proteger. É também a forma mais segura
segura de multiplicar o seu patrimônio. Então você precisa saber mitigar o máximo de risco possível da sua carteira para que uma eventual crise não corra o seu patrimônio. Ah, mas primo, eu não sei investir nem diversificar. Eu não sei nada sobre investimentos. Calma, eu tenho uma solução. Se você ainda tem dúvidas de como investir, como calcular, como cuidar do seu patrimônio, como diversificar, esse recado que eu vou dar agora é para você, um pequeno parênteses aqui no vídeo. Eu vou lançar uma formação completa para você virar investidor em um mês, e ela é completa mesmo. Então eu vou pegar você na mão, vou ajudar você a abrir uma conta numa corretora, escolher os ativos, diversificar, e eu garanto que em 30 dias você vai perder completamente o medo de investir e vai saber exatamente quais são os passos que você precisa dar hoje e pelos próximos anos e décadas. Primos, esse foi o vídeo de hoje. Me deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com o Brasil daqui a 5 anos e se você acha que a gente está próximo de uma crise ou não. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.